Começando mais um vídeo aqui no canal, a gente continua falando sobre o trabalho do Ari Aster. Hoje nós vamos comentar sobre o seu filme de estreia, Hereditário, que foi um filme muito comentado quando lançado, fez um grande sucesso mundialmente. Uma coisa interessante desse diretor é que ele faz filmes de baixo orçamento, são filmes realizados com 10 milhões de dólares, que para a indústria deles é pouco, e que arrecadaram muito ao redor do mundo, o que facilita a vida do diretor para ele realizar mais filmes. É um filme que foi muito lembrado não só pelo seu terror, pela sua história muito bem contada, mas também pelas grandes atuações de todo o elenco, mas principalmente da Toni Collette. Inclusive os fãs da atriz e do filme ficaram muito chateados que ela não ganhou nenhuma indicação, mas esse gênero costuma ser ignorado de fato, tanto em festivais como também em premiações como o Oscar, o que não tira o valor tanto artístico como de entretenimento desses filmes. O Ari Aster é um diretor que consegue misturar muito bem essa questão de criar filmes de gênero e, ao mesmo tempo, transmitir a sua arte, transmitir questões que lhe importam muito como indivíduo, o que é de fato o que grandes autores, o que grandes diretores fazem. Ele ainda é um diretor muito no começo da sua carreira, como eu disse no vídeo que eu fiz sobre Midsommar, mas ele já demonstrou que tem um controle muito grande da sua linguagem. É um diretor que vem experimentando há algum tempo. Ele é um diretor que tem como background na sua vida uma história bastante acadêmica, e muitos dos curtas que ele realizou são de fato filmes acadêmicos e que estão experimentando linguagens. Quando você vai assistir os curtas desse diretor, você vai encontrar uma experimentação tanto na linguagem, o que faz com que um curta não se pareça nem um pouco com o outro, como também um caráter mais experimental no quesito de temas e conflitos dentro das suas histórias. O seu curta mais conhecido é o The Strange Thing About the Johnsons, que é um curta que viralizou dentro da internet, que conta a história de um garoto que abusa do seu próprio pai durante toda a sua vida. Só essa inversão já causa uma certa reflexão, um conflito e um interesse do público na história, o que pode ser considerado como um exercício, um experimento, para entender justamente como é que o público reagiria a isso. Isso é uma coisa que o Ari Aster demonstra ter certo domínio dentro dos seus filmes, que é essa inversão de perspectiva do público e de expectativa. Ele é um diretor que consegue de fato fazer com que você saia da sua zona de conforto e muitas vezes não entenda o que está acontecendo. Você sai, existe um choque e o diretor faz isso muito bem. Nesses curtas do diretor você percebe uma experimentação de linguagem e também de narrativa. E aí nos seus filmes ele conseguiu incluir uma coisa muito importante, que é o caráter mais pessoal e universal. Ele conseguiu trazer histórias mais pessoais para dentro do gênero. Então, se em Midsommar, o seu segundo filme, ele fala sobre o fim de um relacionamento, e em Hereditário ele traz o drama familiar dentro do gênero do horror. E isso é muito forte dentro da história e todo mundo que já assistiu sabe disso. Não só porque é o que dá o início na história que nós estamos vendo, como também traz as explicações finais. Mas esse filme tem um peso e caráter muito mais forte com o horror. Fala-se muito mais sobre o surreal e está mais enraizado no gênero. A coisa que mais me interessa no filme, de fato, é o drama familiar. A gente já começa o filme com um velório. Logo no começo do filme já tem uma cena bastante impactante, onde a protagonista vê o fantasma da sua própria mãe, então a gente já entende ali que o filme vai ter esse caráter. Depois nós descobrimos que a protagonista tem vários traumas e que isso afeta profundamente a sua relação com os seus filhos. A gente ainda não entende o grau dessa relação e desses traumas, mas a gente percebe que ela já passou por muitas coisas, e a sua filha mais nova é um personagem bastante interessante. Rapidamente a gente percebe que ela tem uma conexão que vai muito além com a sua avó e a gente quer entender o que é isso. Nós percebemos que ela é completamente isolada das pessoas dentro da escola. Dentro de casa ela também não se sente abraçada pela família, ela está completamente solitária e ela tem algumas características que são apresentadas ali no começo da história. Em contraponto, o seu irmão é um adolescente comum que está muito alheio às coisas que estão acontecendo dentro da casa. O marido aparentemente é uma pessoa paciente que dá todo o apoio e suporte
forte para a protagonista. Logo no começo existe um gancho que só vai ser resgatado no final da história, que é o seguinte: logo após a mãe ter sido enterrada, o túmulo foi roubado. E aí a gente já pensa, bom, a história vai girar em torno disso com certeza, e a gente vai entender qual é a relação dessa protagonista com a sua mãe. De fato, isso continua importante para a história, mas Hereditário, na minha opinião, é um filme que superou muitos outros do gênero, justamente pela mudança brusca que acontece na trama. Se você não quer spoilers do filme, eu sugiro que você não continue assistindo esse vídeo, porque nós vamos falar sobre a sequência mais impactante de Hereditário e talvez uma das sequências mais impactantes do gênero em si, porque ela tira completamente o público da zona de conforto e muda a rota da história de uma forma ainda maior. Todo mundo já sabe que eu estou falando da cena do carro, onde a menina sofre um acidente e perde literalmente a sua cabeça. O que transforma esse momento em algo muito impactante é como o diretor escolheu deixar a gente com aquele personagem, com aquele menino que acabou de cometer uma coisa terrível que vai marcar ele para o resto da sua vida. O diretor decide deixar a câmera com ele pelo maior tempo possível, tanto no carro, é uma cena fortíssima, ele decide ir para sua casa, ele entra na casa e deita na cama. No dia seguinte, o diretor decide deixar a câmera com o menino e não com a mãe descobrindo o corpo da própria filha. O Ari Aster, dentro desse filme, conseguiu construir uma relação muito forte com outros grandes gênios que já trabalharam com o gênero. Essa inversão me lembrou muito a sensação que todo o público deve ter tido quando assistiu Psicose, de Hitchcock. Até lá, as pessoas não estavam acostumadas a terem uma protagonista e verem ela sendo assassinada com 40 minutos de filme. Isso era algo que fugia completamente do status quo, fugia da fórmula, e foi algo que transformou Psicose em uma obra memorável. E o diretor soube usar essa mesma técnica aqui. Ele apresenta aquela menina, ele cria um mistério dentro da história daquela menina, existe uma conexão com a história que está sendo contada e aquela garota. Nós sabemos que ela é a protagonista, ela carrega a trama em si junto com a Toni Collette. E aí, de repente, ela morre. E durante um bom tempo, a gente não acredita que aquilo aconteceu. Existem diversas sensações que acontecem com o diretor propondo isso. Uma delas é a rejeição. A gente fica olhando e falando, não é possível. Alguma coisa vai mudar, é um sonho, isso não aconteceu, mas de fato aconteceu. E aí está um horror muito mais difícil de ser suportado, porque é um horror fundado na realidade. É um acidente, aconteceu e os personagens da história vão ter que lidar com aquilo. Mas é claro, a partir daí o diretor decide resgatar a temática do gênero e aí ele vai para um outro lugar, uma questão de espíritos, e a história se desenvolve a partir daí. Então a gente acreditava que estava vendo um tipo de filme e no final estávamos vendo outro. Outra coisa que eu acho muito interessante em Hereditário é como a atuação dentro desse filme se transformou em uma das coisas principais. Muitas pessoas, quando me apresentaram o filme, falavam das grandes cenas de atuação, e isso é algo que foi muito bem trabalhado pelo diretor e pelo elenco. O maior terror dentro desse filme é na relação de um personagem com o outro. É sobre os traumas que a protagonista tem, porque a sua mãe passou esses traumas para ela e ela está fazendo justamente a mesma coisa com os seus filhos. E esse é o coração do filme, é algo extremamente universal, é algo que qualquer pessoa pode se relacionar e é o horror de todos nós. Nós não queremos que os nossos filhos tenham o pior de nós. Com certeza os nossos pais também não querem isso pra gente. E então Hereditário é um filme que se potencializa justamente pelo peso da sua história. Não é mais um diretor tentando apenas experimentar, criar o pânico no público, criar um plot twist ou criar um choque sem qualquer tipo de justificativa.
Ele usa esses elementos, mas para fortalecer a real mensagem que ele quer transmitir. E nas atuações, uma referência que ficou muito clara para mim foi o filme O Iluminado. O Stanley Kubrick, de forma proposital, pediu aos atores para fazerem esse filme em um outro grau. Ele queria aquela loucura nos dois personagens, tanto em quem proporciona o terror, como em quem sofre o terror. E isso está muito potente. Tem cenas da Toni Collette que, se você colocar lado a lado com o Iluminado, você vai perceber essa referência, e isso é fantástico. O garoto também fez um trabalho fantástico. É um personagem muito difícil, a trama se desenvolve para um final muito enraizado com o gênero do terror, mas que funciona graças à atuação. Eles trazem a realidade para o filme. É uma realidade que é apresentada no começo e no meio do filme e que não se perde naquele final mais surreal. Então, Hereditário foi uma experiência fantástica de se assistir, são grandes atuações de fato, e é um diretor, logo no seu primeiro filme, conseguindo usar o gênero para debater assuntos mais potentes, algo que ele repetiu em Midsommar. Não deixe de se inscrever aqui no canal para a gente continuar se encontrando. Deixe aqui nos comentários o que você achou de Hereditário, você gostou ou não desse filme, e os motivos para isso, é claro. Vamos conversar por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.